A Terceira Visão, capítulo 5. Em Shakipuri, o nosso dia começava à meia-noite. A esta hora, quando a trombeta soava, ecoando ao longo dos corredores mal iluminados, rolávamos, estremunhados dos almofadões de dormir, e às apalpadelas procurávamos as nossas roupas. Todos dormíamos nus, que é o sistema habitual no Tibete, onde não temos falsos escrúpulos. Depois de vestidos, metíamos as nossas parcas posses na bolsa formada pela prega do manto. Seguíamos pelo corredor. Àquela hora estávamos sempre de mau humor. Um dos nossos ensinamentos dizia: é melhor descansar com a mente em paz do que rezar quando se está nervoso. Pensava com frequência um tanto um quanto irreverentemente: então por que não nos deixam descansar com a mente em paz? Essa história de acordar à meia-noite faz-me nervoso. Mas como ninguém me desse uma resposta satisfatória, ia com os outros até a sala das orações. Ali, as inúmeras lamparinas de manteiga esforçavam-se por fazer penetrar os seus fracos raios nas nuvens movediças do incenso. Aquela luz bruxuleante por entre as sombras movediças, as enormes figuras sagradas pareciam vivas, a fazer reverências e a embalar-me ao ritmo dos nossos cânticos. As centenas de lamas e de rapazes sentavam-se de pernas cruzadas sobre as almofadas espalhadas pelo chão. As fileiras iam de um lado ao outro da sala. Uma fileira ficava em frente da outra, de forma que a primeira e a segunda fileira enfrentavam-se. A segunda e a terceira fileira ficavam costas com costas e assim por diante. Entoávamos os nossos cânticos sagrados, que utilizavam escalas especiais. No Oriente, acreditamos que os sons têm poderes especiais. Assim como certas notas podem estilhaçar vidro, certas combinações de sons desenvolvem capacidades metafísicas. Além dos cânticos, havia também leituras do Kangyur. Era um espetáculo impressionante ver aquelas centenas de homens de mantos vermelhos e estolas douradas cantando em uníssono, acompanhados pelo tilintar argentino de pequenas campainhas e pelo rufar de tambores. Nuvens azuladas de incenso enovelavam-se e coleavam por entre os joelhos das divindades, e de vez em quando aquela luz incerta parecia que uma das figuras olhava diretamente para nós. O serviço durava cerca de 1 hora, fim da qual voltávamos aos nossos almofadões para dormir até as 4:15. Às 5 comíamos a nossa primeira refeição de tsampa e chá amanteigado. Mesmo nessa refeição matinal, o leitor lá estava murmurando, enquanto o zelador de disciplina se perfilava atento ao seu lado. Era durante essa refeição que eram dadas ordens ou informações especiais. Às 6 horas dávamos entrada nas salas de aula, prontos para as primeiras sessões dos nossos estudos. A segunda das nossas leis tibetanas diz: cumprirás os teus deveres religiosos e estudarás. Na minha ignorância de 7 anos, não percebia por que havíamos de obedecer a essa lei, quando outra lei, a quinta, está sempre a ser desobedecida: honrarás sempre os mais velhos e os bem-nascidos. Toda a minha experiência me ensinava que havia algo de vergonhoso em ser bem-nascido. Eu, pelo menos, não havia dúvida de que fora uma vítima dessa circunstância. Não me ocorrera até então que o que importava não era o nascimento, mas sim o caráter da pessoa. Tínhamos outro serviço às 9 da manhã, para que interrompíamos os nossos estudos durante 40 minutos. Às vezes era um intervalo bem desejado, mas tínhamos de recomeçar as aulas às 10 menos um quarto. Começávamos então outra disciplina, na qual trabalhávamos até 1. Mesmo então, não íamos comer. Primeiro havia serviço de meia hora, seguido finalmente por mais chá amanteigado e tsampa. Seguia-se 1 hora de trabalho manual para nos servir de exercício e para nos ensinar humildade. A maioria das vezes parecia caber-me a mim o serviço mais porco ou mais desagradável. Às 3 horas tínhamos de nos retirar para 1 hora de repouso forçado. Não nos era permitido falar ou fazer qualquer movimento. Tínhamos de permanecer perfeitamente imóveis. Essa hora era pouco popular, uma vez que o período não era suficientemente longo para um sono e era o demais para ficar imóvel. Se nos dessemos a escolha, encontraríamos ocupações muito mais interessantes. Às 4
Depois do repouso, voltávamos aos nossos estudos. Era esse o período mais temido de todo o dia. 5 horas de intervalo, 5 horas em que não podíamos sair da sala, sob pretexto algum, sem incorrer nas penalidades mais severas. Os nossos mestres usavam livremente as bengalas reforçadas e alguns se entregavam aos castigos dos infratores com verdadeiro entusiasmo. Só em caso de grande necessidade, algum aluno se atrevia a pedir para ir lá fora, mas sabia que à volta o esperava a punição mais severa. Só ficávamos livres às 9 da noite, quando tomávamos a nossa última refeição do dia. Mais uma vez, chá manteigado e tsampa. Às vezes, mas só às vezes, tínhamos hortaliças, quase sempre nabos cortados em fatias ou uns feijões muito pequeninos. Essas hortaliças eram cruas, mas para rapazes esfaimados passavam por grandes iguarias. Certa ocasião que nunca hei de esquecer, tinha eu 8 anos, serviram nozes em conserva, um dos meus petiscos favoritos e habituais em minha casa. Nessa ocasião, imprudentemente, tentei fazer uma troca com um dos outros meninos. Eu lhe daria o meu manto sobressalente em troca das nozes que lhe cabiam. O zelador da disciplina ouviu a história e foi chamado ao meio da sala para confessar publicamente a minha falta. Para castigo da minha gula, tive de passar 24 horas sem comer nem beber, e o manto foi-me tirado uma vez que era evidente que eu não precisava dele, pois tinha tido a intenção de o trocar por bens que não eram essenciais. Às 9h30 retirávamos-nos para dormir. Ninguém se atrasava em ir para a cama. Eu sempre pensara que as longas horas acabariam por matar-me, que a todo momento iria tombar morto de cansaço, ou que um dia adormeceria para nunca mais acordar. Nos primeiros tempos, tanto eu como os outros dos mais novatos nos escondíamos pelos cantos para tirar uma soneca. Mas pouco tempo foi preciso para me habituar à longa vigília, e deixei de pensar na enormidade dos dias. Pouco faltava para as 6 da manhã, quando, com o auxílio do menino que me tinha acordado, me encontrei em frente da porta do Lama Miguel Dundupi. Ainda que eu não tivesse batido a porta, disse-me de dentro que entrasse. A sua cela era muito agradável, com pinturas maravilhosas nas paredes, algumas pintadas diretamente no estuque, outras pintadas sobre seda. Em mesinhas baixas havia pequenas estatuetas de jade, ouro e cloisonné, representando divindades. Talvez pendurado na parede havia uma grande roda da vida. O lama estava sentado na postura de lótus sob sua almofada em frente de uma pequena mesa sobre a qual havia uma quantidade de livros, um dos quais ele estudava quando entrei. Sente-se aqui comigo, Lobisang, disse ele. Temos muito que conversar, mas primeiro tenho de fazer-lhe uma pergunta importante. Para um homem que está crescendo, comeu e bebeu bastante? Respondi-lhe que sim. O abade superior disse-me que podíamos trabalhar juntos. Temos feito investigações sobre a sua encarnação anterior e descobrimos que foi bastante boa. O que queremos agora é voltar a desenvolver certos poderes e aptidões que você revelou na vida anterior. Dentro de um período de poucos anos, queremos que adquira mais conhecimento que os que um lama vulgar adquire durante uma longa vida. Fez uma pausa e olhou para mim com atenção durante muito tempo. Tinha uns olhos imensamente penetrantes. Todos os homens devem ter a liberdade de escolher o seu caminho, prosseguiu. O seu será bem árduo durante 40 anos se escolher o caminho justo. Mas dar-lhe-á grandes benefícios na vida futura. Se escolher agora o caminho errado, encontrará nesta vida confortos, descanso e riqueza, mas não se desenvolverá espiritualmente. A você e só a você compete fazer a escolha. Calou-se e voltou a olhar-me. Mestre, respondi. O meu pai disse-me que se falhasse no lamastério não pensasse em voltar para casa. Como poderia ter conforto e descanso sem um lar para onde ir? E quem me mostraria como seguir o caminho justo se decidisse escolhê-lo? Sorriu-me e disse, já se esqueceu? Averiguamos a sua encarnação anterior. Se escolher o caminho errado dos confortos, será instalado no mosteiro na qualidade de encarnação viva, e dentro de poucos anos será abade. Seu pai não consideraria tal carreira um fracasso. Algo no tom da sua voz me levou a perguntar-lhe, e o mestre consideraria? Sem dúvida, respondeu. Sabendo o que sei, consideraria tal vida um fracasso. E quem me mostrará o caminho? Serei eu o seu guia se você escolher o caminho justo, mas só a você compete a escolha, ninguém deve influenciar a sua decisão. Olhei para ele, fitando-o atentamente, e gostei daquilo que vi. Um homem corpulento, de olhos negros e vivos, de rosto largo e aberto e uma testa alta.
Sem dúvida gostei do que vi, ainda que minha idade não fosse além dos 7 anos, tinha vivido uma vida dura, tinha encontrado muita gente e poderia na verdade julgar um homem. Mestre, prossegui, gostaria de ser seu discípulo e de seguir o caminho justo. E acrescentei com certa tristeza, mas, seja como for, continuo a não gostar de muito trabalho. Ele riu-se e o seu riso era rico e quente. Lobisang, Lobisang. A falar a verdade, nenhum de nós realmente gosta de trabalhar, mas poucos são suficientemente sinceros para admitir. Folheou uns papéis e depois disse: em breve teremos de fazer uma pequena operação na sua cabeça para aumentar a sua clarividência. E depois apressaremos os seus estudos por processos hipnóticos. Haverá de vê-lo longe, tanto em metafísica como em medicina. A ideia de ter ainda mais trabalho fez-me cabisbaixo. Queria parecer-me que sempre trabalhara demais durante os meus 7 anos de vida e brincara ou soltara papagaios bem pouco. O lama pareceu adivinhar os meus pensamentos. Não se aflija, terá muitas ocasiões de soltar papagaios daqueles asséridos que levam homens lá dentro. Mas primeiro precisamos organizar um esquema para conduzir os seus estudos. E voltou a folhear e consultar os seus papéis. Vejamos das 9 à 1. Isso dá para começar. Venha ter comigo todos os dias às 9 horas. Em vez de ir ao serviço religioso, e veremos as coisas interessantes que haveremos de discutir. A partir de amanhã, tem alguma mensagem para seu pai e para sua mãe? Vou hoje visitá-los para lhes entregar o seu rabicho. Senti-me comovido. Quando um menino é aceito no mosteiro, corta-lhe o rabicho que dá aos pais, por um acólito como símbolo da aceitação de seu filho. Mas, no meu caso, era o próprio lama Miguel Dundup que queria fazer a entrega. Isso queria dizer que me tinha aceito como um discípulo pessoal, seu filho espiritual. Ora, esse lama era um homem muitíssimo importante que gozava de uma reputação invejável em todo o Tibete. Sabia que, entregue a tal homem, não poderia falhar. Nessa manhã, durante as aulas, a minha atenção não foi grande. Os meus pensamentos andavam por outras paragens e o mestre teve tempo e oportunidade de sobra para satisfazer o seu gosto pelo castigo. Aquilo me parecia injusto, toda aquela severidade dos mestres, mas pensava, para me consolar, que para isso estava ali, para aprender. Para isso fora reencarnado, ainda que então não pudesse recordar-me das coisas que teria de reaprender. No Tibete, cremos firmemente na doutrina da reencarnação. Acreditamos que quando uma pessoa morre, depois de atingir uma etapa muito avançada da sua evolução, pode escolher ou ir viver em outro plano de existência ou voltar à Terra para aprender ainda mais, ou para ajudar os outros. Pode ser que um sábio que tenha dedicado a vida a certa missão morra antes de completar a tarefa que se impôs. Nesse caso, segundo cremos, é-lhe permitido voltar para completar o seu trabalho, desde que deste possa resultar benefício para outros. Poucos são os que podem ler as suas prévias encarnações investigadas. Primeiro é preciso que haja certos sinais, depois o custo e o tempo necessário para tais investigações as tornam por vezes proibitivas. Mas os que se apresentam tais sinais, como eu, são chamados encarnações vivas. Esses são sujeitos a um tratamento ultra severo durante a infância, como no meu caso, mas tornam-se mais tarde objeto de grande veneração. No meu caso, ia ser sujeito a tratamentos especiais para alimentar à força os meus conhecimentos ocultos. Por quê? Nessa altura ainda não sabia. Uma chuva de murros sobre a cabeça e os ombros chamou-me de repelão, a realidade da sala de aula. Palerma, babaca, imbecil. Os demônios da mente penetram nesse crânio duro, é mais do que sou capaz de fazer. Tem sorte de ter chegado a hora de ir para o serviço. Deu-me mais um murro e saiu da sala a largas passadas. O menino que estava ao meu lado disse-me: não se esqueça, essa é a nossa vez de trabalhar nas cozinhas. Tomara que tenhamos oportunidade de encher os sacos de tsampa. O trabalho na cozinha era violento e os reguladores tratavam os noviços como escravos. E depois do trabalho na cozinha não tínhamos sequer um período de descanso. 2 horas completas de trabalhos forçados e voltávamos diretamente às aulas. Às vezes conservavam-nos na cozinha até mais tarde e por isso chegávamos tarde às aulas. Um professor enraivecido esperava-nos com a sua bengala e não nos dava oportunidade sequer para explicar as nossas razões.
O meu primeiro dia de trabalho nas cozinhas ia se tornando quase o meu último dia de vida. À porta das cozinhas esperava-me um monge colérico. Despachem-se, fedelhos, preguiçosos e inúteis, berrava. Os 10 primeiros vão para ali e alimentam as fornalhas. Eu era o 10º. Descemos um lance de escadas. O calor era insuportável. À nossa frente víamos uma luz sangrenta, o brilho das fogueiras aterradoras. O combustível para as fornalhas estava espalhado à nossa volta. Pilhas enormes de estrume de iaque. Peguem as pás e andem com isso, berrou o monge. Eu era um menininho de 7 anos entre os grandalhões da minha classe, onde não havia ninguém com menos de 17 anos. Mal podia levantar a pá e, ao esforçar-me por levá-la à altura da fornalha, despejei-a sobre os pés do monge. Com um berro de raiva, agarrou-me pelo pescoço, fez-me dar uma volta e tropeçou. Fui atirado de costas, senti uma dor horrível e o cheiro enjoativo da carne queimada. Tinha caído contra a extremidade esbraseada de uma barra que saía da fornalha. Com um grito, caí para o chão, no meio das cinzas quentes. No topo da coxa, quase na junta da perna, a barra tinha aberto caminho, queimando a carne até ser detida pelo osso. Conservo uma cicatriz muito branca que ainda às vezes me causa certo incômodo. Anos mais tarde, seria por essa cicatriz que os japoneses me haveriam de reconhecer. Pandemônio. Apareceram monges a correr de todos os lados. Eu continuava deitado no meio das cinzas esbraseadas, mas depressa me levantaram dali. Tinha queimaduras por quase todo o corpo, eram queimaduras superficiais, mas o ferimento na perna era realmente uma coisa séria. Levaram-me depressa ao andar superior à cela de um lama médico que se dedicou imediatamente à tarefa de me salvar a perna. O ferro estava enferrujado e, ao entrar-me na perna, tinha deixado a ferida cheia de resíduos de ferrugem. Teve de raspar o interior da ferida para limpar. Depois encheu a cavidade com uma compressa de plantas medicinais pulverizadas e o resto do meu corpo foi besuntado com uma loção também feita de plantas, que não havia dúvida minorou bastante o ardor da queimadura. A perna latejava terrivelmente e eu tinha certeza de que nunca mais poderia andar. Quando acabou, chamou um monge para me levar para um pequeno quarto onde me colocaram numa cama de almofadões. Um velho monge veio sentar-se no chão do meu lado e começou a murmurar orações por mim. Pensei comigo mesmo. Bonito serviço oferecer orações pela minha segurança depois de eu ter tido o acidente. Ali mesmo, decidi levar uma visão virtuosa, pois agora tinha experiência direta do sofrimento que teria se os demônios do inferno me atormentassem com fogo. Lembrei-me de uma pintura que tinha visto, onde um demônio espicaçava um desgraçado mais ou menos no mesmo lugar onde tinham me queimado. Talvez depois disso o leitor pense que os monges eram gente terrível, bem diferentes do que seria de esperar. Mas, monges, que significa tal palavra? Compreendemos nessa designação todos os indivíduos do sexo masculino que vivem e prestam serviços num lamastério. Não são, portanto, necessariamente pessoas religiosas. No Tibete, quase toda a gente pode ser monge. Qualquer rapazinho pode ser mandado pelos pais para se fazer monge sem ter nenhum voto na matéria. Ou um homem pode decidir que está farto de ser pastor e quer assegurar-se de um telhado para cobrir quando a temperatura desce a 40 graus abaixo de zero. Torna-se monge não porque tem alguma vocação religiosa, mas unicamente para obter conforto pessoal. Os lamastérios empregam monges para serviço doméstico, como construtores, trabalhadores dos campos e homens de limpeza. Em outros países seriam simplesmente chamados criados ou serventes, ou outro nome equivalente. A maioria desses homens tinha levado uma vida dura. A existência à altitude entre 4 e 7 mil metros pode ser bem difícil e às vezes eram duros para nós, noviços, unicamente por falta de inteligência ou de sensibilidade. Para nós, o termo monge é quase o equivalente de homem. Os membros de sacerdócio têm designações diferentes. A um estudante novo, um noviço, um acólito, chamamos Shela. O mais próximo daquilo aqui no Ocidente se chama um monge. E o nosso trapa é o nosso trapa. Esse constitui o grupo mais numeroso em qualquer lamastério. E depois chegamos ao termo de que mais se tem abusado, lama. Se os trapas correspondem, digamos, aos soldados, os lamas correspondem aos oficiais. A julgar pela maneira como os ocidentais falam e escrevem acerca do Tibete, haveria mais oficiais que soldados. Os lamas são mestres, gurus, como nós dizemos. O lama Mighyar Dondup ia ser o meu guru e eu seria o seu Shela. Depois,
dos lamas vêm os abades. Nem todos têm lamastérios a seu cargo. Muitos se entregam a tarefas gerais de alta administração ou a viajar de lamastério em lamastério. Em certos casos, um lama especial pode ser uma posição mais elevada que um abade, dependendo do serviço que tem a seu cargo. Estes são encarnações vivas e podem ser feitos abades aos 14 anos, dependendo da sua aptidão para passar em exames extremamente severos. Todas essas pessoas são estritas e severas, mas não são cruéis. Sobretudo, são sempre justas. Outro exemplo do uso do termo monge pode ser visto na expressão monge-polícia. A sua única função é manter a ordem, e nada tem a ver com o cerimonial dos templos, exceto que a sua presença é necessária para que a ordem seja mantida. Os monges polícias são às vezes cruéis e, bem assim como se viu, o pessoal doméstico. Seria impossível condenar um bispo só porque o seu jardineiro se porta mal, ou esperar que o jardineiro seja um santo só porque trabalha para um bispo. No lamastério havia uma prisão, lugar pouco agradável para se viver, mas as personagens que para lá iam, por outro lado, também não eram muito agradáveis. A minha única experiência das condições da prisão ocorreu quando me chamaram para ir ver um preso que tinha adoecido. Então eu já estava quase pronto para deixar o lamastério. No pátio dos fundos havia uma série de parapeitos circulares de cerca de 1 metro de altura, construídos com grandes blocos de pedra. Os topos eram cobertos com barras de pedra tão grossas como as coxas de um homem. Essas barras cobriam aberturas circulares com cerca de 3 metros de diâmetro. 4 monges policiais agarravam a barra central e puxavam-na para o lado. Um deles debruçou-se e agarrou uma corda de pelo de iaque, no fim do qual havia um lado de aparência frágil. Olhei para o lado cheio de inquietação. Arriscar-me naquilo? Agora, ilustre lama médico, disse o homem, se fiz a fineza de enfiar aí o seu pé, nós o abaixaremos. Obedeci cheio de maus presságios. Vai precisar de uma luz, disse-me o monge polícia e passou-me um archote feito de corda ensopada em manteiga. Ainda fiquei mais inquieto. Tinha de me agarrar à corda, segurar o archote, evitar atear fogo às minhas roupas ou a frágil corda que me sustentava. Mas fiz uma descida de 8 metros entre paredes que escorriam água até o fundo, o chão sujíssimo de pedra. À luz do archote vi um ser miserável acocorado contra a parede. Um olhar foi o bastante. Não havia aura à sua volta, portanto a vida se extinguira. Rezei uma oração pela alma que vagava agora entre os planos de existência e cerrei os olhos selvagens que me fitavam sem vida. Depois gritei para que me içassem. A minha missão estava cumprida e seria agora o momento dos cortadores de cadáver intervirem. Perguntei qual fora o seu crime e disseram-me que aquele homem fora em tempo um mendigo itinerante que aparecera no lamastério pedindo comida e abrigo e que depois durante a noite matara um monge para lhe roubar as parcas posses, mas fora apanhado e levado ao seu local do seu crime. Mas tudo isso é, de certo modo, uma discreção longa que me afasta do incidente que sofri durante a minha primeira sessão de trabalho na cozinha. Os efeitos das loções começaram a desvanecer-se e eu me sentia como se me tivesse esfolado com fogo vivo. O pulsar da perna aumentava, parecia que todo momento ia explodir. Na minha imaginação febril era como se tivesse dentro da ferida um archote aceso. O tempo arrastava-se, chegavam-me aos ouvidos os sons do lamastério. Uns meus conhecidos, outros me ignoravam ainda. As dores consumiam-me o corpo como uma labareda. Deitei-me de bruços, mas também tinha queimaduras na frente do corpo. Depois ouvi um ligeiro rumor e alguém me se sentou ao meu lado. Ouvi a voz gentil e compassiva do lama me guiar de um dupe. Meu pequeno amigo, as dores são muitas para você, durma. Dedos suaves percorreram-me a espinha, 1 vez, 2 vezes e adormeci. Um sol pálido feria meus olhos enquanto acordava e a consciência me voltava pouco a pouco. Pensei que alguém me dava pontapés, que tinha dormido demais. Tentei levantar-me com um salto para ir correndo para o serviço, mas voltei a tombar numa agonia. A minha perna, mais uma voz suave falou-me: fique quieto, Lobsang, esse dia é para você um dia de repouso. Voltei a cabeça com dificuldade e vi com grande espanto que me encontrava no quarto do lama e que ele estava sentado ao meu lado. Viu-me a olhar e sorriu. Para que tanto espanto? Não é natural que 2 amigos estejam juntos quando um deles está doente? Respondi frouxamente, mas o mestre é um lama superior e eu não passo de um menininho.
Lobisang, noutras vidas as nossas existências foram muito próximas. Nesta, por enquanto, você ainda não se lembra, mas eu me lembro e na nossa anterior encarnação fomos grandes amigos. Mas agora precisa de descansar e de recuperar as forças. Vamos salvar-lhe a perna, por isso não se preocupe. Pensei na roda da existência e no preceito da nossa escritura budista. Ao homem generoso nunca faltam amigos, enquanto ao avaro não encontra jamais quem o conforte. Que o poderoso mostre sua generosidade ao suplicante, que olhe e medite no longo caminho da vida, porque as riquezas giram como as rodas de um carro, chegando ora a uns, ora a outros. O mendigo de hoje é o príncipe de amanhã, e o príncipe pode voltar a essa terra nos andrajos de um mendigo. Era evidente para mim que o lama, agora meu guia, era um homem justo, um homem que eu seguiria com o melhor da minha boa vontade. Era evidente que ele sabia muitas coisas a meu respeito, muito mais de fato do que eu próprio. Olhava com ansiedade para os dias em que estudaria com ele e resolvi que ninguém teria um discípulo mais aplicado. Sentia-o bem, uma grande afinidade entre nós e maravilhava-me perante a providência do destino que assim me tinha colocado à sua guarda. Voltei a cabeça para olhar pela janela. Os meus almofadões tinham sido colocados sobre uma mesa de forma a que eu pudesse olhar para o exterior. Era estranho estar assim deitado longe do chão a cerca de 1 metro de altura. Na minha fantasia de criança, comparava-me a um pássaro pousado nos ramos de uma árvore. Mas havia muito que ver. À distância, por cima dos telhados baixos que ficavam sob a janela, podia ver de asa espraiada ao sol. Casas pequenas tornadas minúsculas pela distância, todas pintadas de cores delicadas. Os meandros do rio Qi serpenteavam pelo vale plano ladeado por prados verdíssimos. À distância, as montanhas pareciam púrpura, encimadas por coroas brancas de neve que cintilavam. As encostas das montanhas salpicavam-se com os telhados dourados dos mosteiros. Para a esquerda ficava Potala, e a sua mole imensa formava uma pequena montanha. Ligeiramente à direita havia um pequeno bosque de onde surgiam os telhados de templos e colégios. Era dali a sede do oráculo de estado do Tibete, um cavaleiro de importância, cuja única missão na vida é fazer a ligação entre o mundo material e o imaterial. Mais abaixo, no pátio fronteiro, os monges afadigavam-se em todas as direções. Alguns vestiam mantos de um castanho tristonho. Eram os monges trabalhadores. Um pequeno grupo de rapazes vestia-se mantos brancos, monges estudantes de qualquer mosteiro distante. Também ali se viam outros de escalões mais elevados. Vestiam-se de vermelho vivo e alguns de púrpura. Alguns desses últimos traziam estolas douradas indicando a sua posição nos escalões mais altos da administração. Alguns montavam cavalos ou pôneis. Os leigos montavam cavalos de todas as cores, mas os sacerdotes usavam sempre cavalos brancos. Mas tudo isso me estava levando para longe do presente imediato. O que me preocupava no momento era o pensamento de ficar melhor para ser capaz de recomeçar a minha atividade. Depois de 3 dias, consideraram que era melhor para mim levantar-me e começar a mexer-me um pouco. A perna estava muito rígida e doía-me muito. Toda a área do ferimento estava inflamada e a ferida supurava em consequência das partículas de ferrugem que por lá tinham ficado. Como não podia andar sem ajuda, fizeram-me uma muleta, e eu caminhava saltitando como um pássaro ferido. Ainda havia pelo meu corpo um grande número de ferimentos e ampolas, mas todos juntos não me doíam tanto quanto a perna. Não me podia sentar e tinha sempre de deitar-me sobre o lado direito ou de bruços. Evidentemente era-me impossível frequentar os serviços ou as aulas de forma que o meu guia, o lama Migyar Dondup, tinha de me ensinar todo o tempo. Mostrou-se muito satisfeito com a quantidade de conhecimentos que eu tinha adquirido durante os anos anteriores e disse: "Mas claro, uma grande quantidade dos seus conhecimentos são recordações inconscientes da sua última encarnação."